Que Deus abençoe a todos. Uma pergunta muito frequente é quando as pessoas estão no processo de aprendizado da doutrina católica, quando as pessoas estão no processo de aprendizado das coisas de Deus, ou mesmo uma pergunta por parte das crianças que estão aprendendo o catecismo, ou dos adultos que querem entender melhor a religião, uma pergunta frequente é essa: como conciliar, como compreender o fato de Deus ter criado o mundo em 6 dias, diz a Bíblia, e o fato de a ciência afirmar que o mundo foi criado em bilhões, o mundo demorou bilhões de anos para alcançar esta situação atual, para a vida surgir e nós estarmos naquilo que estamos agora. Como conciliar isto? Não há nenhuma contradição. Aquilo que aparentemente pode ser uma contradição não é. É uma questão de saber interpretar a palavra de Deus. Primeiro, entender que a Bíblia não é um livro de ciências. Ela narra fatos, mas não é um livro de ciências. E há muita coisa que precisa ser compreendida dentro do próprio contexto bíblico. O que a Bíblia, na narração a respeito da criação, do evento da criação, o que a Bíblia quer nos deixar claro é que Deus criou tudo que existe. É que Deus é o autor de tudo que existe. Quando a Bíblia fala que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, também não há nenhuma contradição com aquele tempo que a ciência diz que a Terra necessitou para chegar até esse estado que temos hoje. Os 6 dias que a Bíblia fala são etapas e não são dias cronológicos de 24 horas como nós temos hoje. A própria Bíblia responde a esta forma, né, de se ler, e quando ela afirma que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus, ele é eterno. Deus, ele está fora do tempo. Deus, ele criou também o tempo. E Deus, ele é suficientemente paciente para criar o mundo em bilhões ou trilhões de anos. Nenhum problema. Para Deus, essa cronologia não passa da mesma forma como se passa para nós, que somos seres materiais criados no espaço e no tempo. Deus é eterno, está acima disto. Portanto, não há nenhuma contradição entre o dado bíblico e o dado científico. Deus é autor da fé, é autor da Bíblia e é autor da ciência. Ele criou a inteligência, o ser humano dotado de inteligência, e deu a ele a capacidade de analisar, de pesquisar, de compreender e de buscar as razões e os fundamentos das coisas. Portanto, não há nenhuma contradição entre o dado bíblico e o dado da ciência. Deus criou o mundo por etapas. Se Deus quis fazer o mundo evoluir durante bilhões de anos até chegar ao estado atual, nenhum problema. Se Deus quis criar dinossauros, depois extingui-los, nenhum problema. Se Deus quis criar o ser humano, fazendo-o evoluir do macaco, do que quer que seja, até virar um ser humano, nenhum problema. Embora esta é uma teoria que nunca foi provada. Mas se Deus quisesse fazer dessa forma, não haveria nenhuma contradição com a Bíblia. O fato é que Deus criou. Em um determinado momento, Deus infundiu uma alma imortal no ser humano, que ele criou, fazendo-o evoluir ou criando-o imediatamente, como narra a Bíblia, a partir do pó da terra. Isto, do ponto de vista bíblico, é irrelevante. O dado que precisa permanecer é este: Deus criou tudo que existe. Ele é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Que Deus abençoe a todos.